Suas Bíblias em Romanos capítulo 14, versos 1 a 12. Deus é Senhor dos fortes e dos fracos. Romanos 14, verso de 1 a 12. Diz assim o texto da Escritura: Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz, e quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus, e quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Vamos orar mais uma vez. Pai, dá a mim clareza e, acima de tudo, fidelidade na exposição da Tua palavra, e dá a todos nós corações como terreno fértil para a Tua palavra produzir fruto, e fruto que permaneça para a glória do nome do Senhor. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos dois visitantes, o Daniel, filho da Deta. Daniel, você pode se colocar em pé, Daniel, só para a gente te identificar. Você é muito bem-vindo aqui, viu? Deus te abençoe grandemente, você é bem recebido aqui, porque sua mãe é também muito querida nossa. Deus te abençoe, sinta-se muito à vontade no nosso meio. Obrigado. Esse, então, é o Daniel, filho da nossa irmã Deta. E nós temos o seu Ivan. O seu Ivan não é bem um visitante, né? É que ele aparece de vez em quando. Mas o seu Ivan também é um grande amigo de longa data, né? Até pouco tempo atrás eu estava visitando um casal de irmãos muito queridos lá da Vila Maria, e eles falaram: olha, manda um abraço lá para o Ivan e para a dona Lindalva. Só que eles falaram outro nome, viu, Lindalva? Que nome que eles falaram? Duda. Eu falei: Duda? Eu não conheço nenhum Duda. Duda? Eu não estou entendendo Duda. É o marido da Lindalva. Bom, Lindalva eu conheço. É o Duda. Eu não sabia que tinha esse apelido, Duda. Então, é o seu Ivan, está aqui conosco, junto com a sua esposa, dona Lindalva, e seja sempre muito bem-vindo, meu querido amigo. Viu? Deus abençoe. Irmãos, um dos motivos que sempre causou muito problema nas igrejas foram aquilo que nós chamamos questões secundárias. Questões secundárias. Essas questões dividiram a igreja durante séculos e dividem até hoje. Até hoje. Vocês querem ver? Deixa eu usar aqui algumas ilustrações bem claras para nós. Hoje não tocou guitarra, né? Porque o Thomas não estava aqui. Mas até pouco tempo atrás, algumas igrejas não aceitavam, em hipótese alguma, a presença de uma guitarra na frente do louvor. O piano
embora hoje, para nós hoje, no século XXI, ele é um instrumento clássico, mas na Idade Média, para um piano entrar numa igreja, foi um parto. Porque o piano era considerado um instrumento profano, porque ele era usado nos botecos da época. Ele não fazia parte da igreja. As igrejas eram aqueles órgãos de tubo, gigantes. E gozado que depois, uma época, também os órgãos passaram a ser recriminados. Bateria foi uma guerra na década de 60, 70, e eu presenciei isso ainda como um crente recém-convertido, no início da década de 80, eu vi isso acontecer. Eu estava brincando com a Dulciene quando ela chegou com o seu Elias, eu quase não reconheci o seu Elias, né? Está aparecendo aí um agente secreto com esse boneco, essa máscara. Eu falei, quem é esse aí? Claro que eu sabia que era o seu Elias, mas estava brincando, eu não estava reconhecendo. E a gente brincou, falou assim, mas será que tem problema usar gorrinho da igreja? Claro que não tem problema algum, mas isso já foi problema no passado. Por exemplo, a minha mãe, ela não admite um garoto usar boné dentro da igreja. E ela briga com o meu filho, o Daniel. Daniel, tira esse boné, Daniel. Não pode usar boné na igreja, Daniel. Que desrespeito, que falta de respeito. Porque a minha mãe é da época que os homens usavam chapéus. Quem passou por essa época aí? O senhor passou? Não, né? Acho que é muita gente jovem. Você pegou essa época? Eu, quando era criança, eu via meu pai, meus tios, meu avô, eles usavam chapéu. Era muito comum em São Paulo, as pessoas usavam chapéu. Aliás, as pessoas se vestiam muito melhor do que hoje. Tirava o chapéu. Quando a pessoa entrava à igreja, a primeira coisa que fazia, tirava o chapéu. Então, minha mãe é dessa época. Então, a minha mãe acha inconcebível meu filho Daniel usar boné dentro da igreja. E ela acha isso um desrespeito, uma falta de cuidado com as coisas de Deus. Esses problemas são muito atuais na nossa vida hoje e dividem igrejas e nos dividem dentro das igrejas. Por isso esse assunto é tão atual. Agora, na época de Paulo, em Roma, Paulo escreve essa carta no ano 57 para os 58 da nossa era. Então, já tem quase 2000 anos que Paulo escreveu essa carta. No ano 48, 49, os judeus foram expulsos de Roma por um imperador. Ele expulsou todos os judeus, porque a igreja estava começando a crescer ali e havia alguns movimentos de dissensão entre os judeus e os cristãos. Então, os líderes de Roma, os governantes, falaram assim, nós vamos mandar esses judeus todos embora. E expulsaram os judeus de Roma, lá por volta do ano 48, 49. Os judeus ficaram lá uns 5, 6 anos fora e depois retornaram. Houve um alívio naquela lei e os judeus puderam retornar. Claro que os judeus não retornaram todos. Então, o que aconteceu com a igreja de Roma? A igreja romana, nessa época que Paulo escreve, ela era composta, na sua maioria, de gentios, de gregos, de pessoas que não tinham um fundo judaico. Mas também tinham os judeus que haviam se convertido ao cristianismo e que estavam fazendo parte da igreja. Agora, qual era o problema que estava acontecendo em Roma? Os judeus, meus irmãos, eles tinham uma identidade nacional que para eles era muito, muito importante manter. Os judeus estavam sob o domínio do Império Romano. Só que cerca de 140 anos antes de Cristo, houve uma revolução dentro de Israel, chamada o período dos Macabeus. E Israel teve uma certa liberdade, uma certa autonomia durante um pequeno número de anos. Israel se revoltou contra o próprio Império Romano, e houve uma dinastia asmoneana de uma família, chamada também os Macabeus, que dominaram sobre Israel. Qual era a questão na época, há 150 anos antes de Cristo, em Israel?
As pessoas mais religiosas, os mais tradicionais, eles diziam assim: olha, nós estamos perdendo a identidade como povo, como nação. E por que nós estamos perdendo a identidade? Porque a cultura grega, ela tem entrado dentro da nossa nação. Você lembra, por volta do ano 300, 330, o grande império cultural da época eram os gregos, principalmente com Alexandre o Grande. E a Grécia dominou grande parte do mundo antigo. E a Grécia, o que ela tinha de mais forte? A cultura, a filosofia, a forma de pensar, os costumes. E tudo isso entrou dentro de Israel. Porque Israel também ficou sob domínio grego durante um período. Curto, sim, curto. Porque quando Alexandre morre, o Império Grego é dividido em 4 grandes generais e depois eles são dominados por outros povos, até vir o romano. Então, esses tradicionais diziam assim, olha, o que caracteriza a nós como povo judeu? O que nos une? São coisas exteriores. A nossa dieta alimentar, as nossas questões alimentares, nós não comemos tudo que todos os povos comem. Por exemplo, o judeu até hoje não come carne de porco, o judeu tradicional. O judeu não come lebre, não come coelho. O judeu não come vários tipos de alimentos até hoje. E, inclusive, quando ele come a carne do boi, ele não come uma carne de boi morta de qualquer jeito. É a chamada comida kosher. Você deve ouvir isso em alguns filmes norte-americanos, quando tem judeus. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, existem restaurantes próprios para judeus, de comida kosher. Porque para matar o animal, eles não podem matar de qualquer jeito. O animal tem que ser degolado de uma forma muito específica e o sangue do animal tem que ser totalmente derramado. Eles não comem animais sufocados, que foram mortos por sufocamento. Eles não comem animais que foram dilacerados por outros animais. Há toda uma regra alimentar dentro do judaísmo. E isso estava prescrito na lei de Moisés. A lei de Moisés é que dava todas essas diretrizes. Então, olha, você tem que comer esse tipo de alimento, você tem que comer o boi desta forma, ele tem que morrer desse jeito. Então, os judeus eram diferenciados dos outros povos, porque os outros povos comiam praticamente tudo que aparecia, que se movia. Parecido com o chinês hoje. Você sabe que o chinês come qualquer coisa. O que se move, ele está comendo. Os judeus não eram assim. Uma outra coisa que caracterizava os judeus, diferente dos outros povos, eram as suas festas. A festa da Páscoa, a festa dos tabernáculos. Eles tinham 3 grandes festas que eles cumpriam um calendário de festas muito rigoroso. Muito rigoroso. Aquilo também os diferenciava. Além do sábado, a guarda do sábado, de uma forma muito religiosa. Não era simplesmente um dia de descanso. Os judeus, na época de Jesus, por exemplo, eles contavam a quantidade de passos que eles poderiam dar no sábado. Você já imaginou isso? Você contar, olha, pode dar 3.000 passos. Então, quer dizer, eu cheguei no 2.800, eu tenho que estar perto de casa, porque eu não posso andar mais do que aquilo. Então, era um absurdo o nível de religiosidade que os judeus foram criando com o passar do tempo. Além da circuncisão, que era o grande diferencial que diferenciava os judeus de muitos povos ao redor. Então, lá na época dos Asmoneus, na época da Revolução dos Macabeus, eles falaram assim, olha, nós precisamos guardar mais esses princípios alimentares, e nós precisamos ser mais rigorosos com as festas, porque é isso que nos dá a identidade nacional e religiosa. Aliás, eles lembravam-se, por exemplo, de Daniel. Você lembra de Daniel na Babilônia? Daniel não comia carne quando ele esteve diante do rei da Babilônia, porque ele sabia que aquelas carnes eram oferecidas aos ídolos. Então, Daniel ele era muito rigoroso na sua alimentação. Depois de um tempo, viu-se que realmente a alimentação de Daniel o tornou mais saudável a ele e os seus amigos que estavam junto com ele. Os judeus, então, tinham essas coisas muito na mente. Agora, veja, eles estão em Roma. Eles estão numa cidade pagã, na sua grande maioria, como São Paulo, como Rio de Janeiro, como Nova York,
como qualquer grande cidade do mundo. E os cultos pagãos em Roma também tinham as suas carnes sacrificadas aos ídolos. E essas carnes, assim como em Corinto, elas iam para os açougues, serem revendidas. E dentro da comunidade da igreja romana, imagine aqui que metade aqui era de origem gentílica e a outra metade, ou na verdade não era metade, 80% de origem gentílica, 20% de origem judaica. Os judeus, eles falavam assim, oh, eu não estou entendendo, Rogério, por que você está comendo aquela carne? Você está comprando carne no açougue aqui, Rogério? Aqui tem um açougue aqui atrás, né? Você comprou a carne no açougue aqui, Rogério? Mas você está comendo carne? E você acha que tudo bem isso, Rogério? Não pode, Rogério. Essa carne, você sabe, ela foi sacrificada ao ídolo no templo lá do outro lado da cidade. Você não tem certeza se essa carne realmente foi oferecida ao ídolo ou não. O Rogério, ele, por outro lado, ele diz assim, mas, Beth, a gente sabe que o ídolo não é nada. A gente sabe que a justificação pela fé, por meio da graça, ela nos justifica diante de Deus, e não é o alimento que nos vai recomendar a Deus. Eu comer carne ou não vai fazer diferença nenhuma. O Rogério, nesse contexto aqui, a turma desse lado aqui, é considerado os crentes fortes. Esse é o forte. Os de lado daqui, os, na sua maioria judeus, eram os crentes chamados fracos, porque eles achavam que essas coisas de alimentação, dias de festa e outras coisas mais, elas eram muito importantes diante de Deus, importantes demais. Isso é o que a gente chama de questões secundárias. Na Reforma Protestante do século XVI, eles chamaram essas coisas de adiáforas, coisas que realmente não são essenciais à vida cristã. Só que Paulo aqui, no texto de Romanos, ele não identifica os fracos com os judeus e os fortes com os gentios. Por quê? Porque no meio dos gentios havia, sim, alguns de origem gentílica, que tinham vindo de uma origem pagã. Eles eram adoradores de ídolos. Porque o problema de Corinto é invertido. Lá em Corinto, os de origem grega, os gentios que tinham abraçado o cristianismo, eles tinham passado anos adorando os ídolos. Eles comiam aquelas carnes no templo. E eles agora se tornaram cristãos, eles diziam assim, nós não queremos mais continuar comendo aquele tipo de carne. Nós achamos que isso é ofensivo a Deus, porque isso me faz lembrar daqueles cultos idólatras. Entre os judeus, não eram todos que eram fracos. Como é que eu sei disso? O próprio apóstolo Paulo, no capítulo 15, verso 1, dê uma olhadinha ali, ele diz assim, ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Ou seja, o próprio apóstolo Paulo, como judeu, ele estava se considerando forte. Então, não eram todos os judeus que eram fracos e não eram todos os gentios que eram fortes. Vocês estão entendendo? Então, fortes e fracos aqui é a primeira coisa que nós precisamos entender. Paulo não está associando forte com uma etnia, com um grupo social, e nem fraco com uma outra etnia ou com outro grupo social ou intelectual, nenhum tipo de discriminação. Quando ele diz forte e fraco, está em relação às consequências da fé. O crente forte, ele sabia que a fé era aquilo que o salvava. Então, por isso, ele podia tomar vinho, ele podia comer carne, ele podia não guardar as festas judaicas, e para ele estava tudo bem, ele estava tranquilo, porque eu sou justificado pela fé. Eu não sou justificado por práticas costumeiras, práticas culturais, práticas circunstanciais.
Não é isso que define a minha fé. Não significa que eles tinham uma fé mais robusta, mais forte do que o outro. Não, eram as implicações da fé. Então, veja, deixa eu explicar para vocês o contexto em que nós estamos para você entender qual é o meu plano de exposição desse texto. Eu considero esse texto daqui para frente muito importante para a nossa época atual, porque nós temos questões assim aqui. Nós temos talvez questões aqui dentro e nós temos questões dessa com outros irmãos de outras denominações. E nós precisamos crescer nesse conhecimento. O que eu quero fazer com vocês? Eu quero dar só uma introdução ao problema hoje, que é o que Paulo faz nos versos 1 a 3. Ele apresenta o problema. Depois ele vai trabalhar esse problema em relação a Cristo como Salvador, Cristo como Senhor, Cristo como aquele que une o seu corpo. Isso vai até o capítulo 15, verso 13. Esse trecho todo, do capítulo 14, 1 até o 15, 13, é a aplicação mais específica que Paulo faz para Roma, para a igreja de Roma. Você viu até aqui, Paulo ele falava em termos genéricos, mesmo que tenha entrado na sua parte prática, a partir do capítulo 12, verso 1, ele está falando em termos genéricos. Ele não está tratando nenhum problema que havia na igreja de Roma. Agora, ele está. E há um problema na igreja em Roma. Ela está, de certa forma, dividida. 80% estão se considerando os fortes e 20% estão se considerando fracos. Ou, na verdade, os fortes consideram aqueles fracos e os fracos consideram aqueles fortes, mas os condenam. Hoje eu vou fazer só uma aplicação muito simples, eu vou apresentar o problema para vocês, eu vou dar uma introdução, mas nas próximas semanas eu vou entrar mais a fundo nesse assunto. Então eu quero ler com vocês novamente os versos de 1 a 3. Primeiro, ele começa dizendo: acolhei ao que é débil na fé, ou fraco na fé. Meu irmão, essa palavra acolher aqui ela é muito importante. E veja que ela vai se repetir no verso 3. Quem come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. E ainda, no verso 7 do capítulo 15, veja o que diz lá. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Sabe o que significa essa expressão, acolher, esse verbo? Ele significa, não simplesmente como eu recolho um cachorrinho na rua. Ah, coitado do cachorrinho, fiquei com dó dele, a Daiane gosta de fazer isso aí, né? Eu fiquei com dó do cachorrinho, vou trazer ele para minha casa, vou cuidar do cachorrinho. Ou se não, olha, o Samuel, tá bom, vai Samuel, eu até aceito você como meu irmão, mas fica você aqui e eu aqui, tá? Eu tolero você. Não é esse o acolher. O acolher aqui é muito mais profundo. Significa, Samuel, você faz parte do grupo dos fortes, eu faço parte do grupo dos fracos, mas eu quero realmente ter um relacionamento muito íntimo com você, eu quero te aceitar, eu quero te recolher, eu quero te acolher como meu irmão e viver junto com você. É esse o sentido de acolher. Então, acolher o que é fraco na fé não é simplesmente tolerá-lo, é viver com ele, é caminhar com ele. Mas como? Ele diz, não, porém, para discutir opiniões. Essa tradução do original grego para opiniões não é a melhor. Eu preferia questões controversas. Ou questões de consciência. Então, na verdade, o que ele está falando aqui, olha, você vai acolher o Samuel, você vai aceitar o Samuel, como Deus em Cristo nos acolheu. Não foi para discutir opinião com Samuel. Não foi para discutir se o Samuel está comendo carne de porco ou não. Não foi para saber se o Samuel está tomando vinho na refeição ou não. Não foi para saber se o Samuel ele está guardando lá o dia da lua nova, ou o dia da festa da Páscoa, ou o dia da festa A, B, C ou D.
Não, ele está falando, é para você aceitá-lo e viver com ele, e não ficar discutindo essas coisas, porque são coisas secundárias, não são coisas essenciais à fé. As coisas essenciais da fé, Paulo já falou nos 11 primeiros capítulos. E do capítulo 12 até o final do capítulo 13, ele falou das implicações daquela fé. Nós não devemos pensar acerca de nós mesmos além do que convém. Nós devemos colocar os nossos dons a serviço da igreja. Nós devemos amar os nossos irmãos. Nós devemos amar os nossos inimigos. Nós devemos respeitar as autoridades. Nós devemos realmente ter uma vida diferente. Ele já falou sobre isso. Agora, se nós temos questões secundárias, questões controversas, que não mexem com a sua fé, que não mexem com a doutrina cristã, por que eu vou chamar o Samuel para acolher o Samuel, trazer o Samuel até mim, e para depois discutir, Samuel, por que você está aguardando aquela festa lá, hein? Ou por que você não está aguardando? Samuel, por que você está comendo carne do açougue, Samuel? Por que você está tomando vinho, Samuel? Meus irmãos, o mundo naquela época tinha tantas ideologias como tem hoje, não é muito diferente. Elas eram categoricamente diferentes de hoje, mas também tinha muitas ideias esquisitas. Tinha vegetariano naquela época? Tinha. Tinha gente que falava assim, não, eu não posso comer carne porque isso aí vai fazer mal para o espírito. Não estou falando para a saúde. Se você é vegetariano ou vegano, porque você acha que isso é bom para a sua saúde, amém, glória a Deus, eu não vou ter problema nenhum com isso. Mas naquela época não era só isso, eram questões espirituais. Não, não posso comer carne porque isso desagrada a Deus. Eu não posso tomar vinho porque, olha, normalmente a prática dos pagãos é que eles se embebedam, eles vivem bêbados. Os cultos deles é uma orgia, uma bebedeira só. Paulo, aliás, tinha acabado de falar isso no capítulo 13. Então, nós não podemos beber nada, só beber água, igual a minha esposa, ela não toma uma gota de álcool nem no licor, nem no bombom que vem com licorzinho, ela não toma, mas não é por questões religiosas, porque a família dela sempre foi assim. Aí ela encontrou com a minha família, descendente de portugueses, e eu tomo vinho desde os 4 anos de idade, seu Ivan. O meu avô já botava vinho na chupeta e dava para eu tomar. Eu acostumei a tomar vinho desde pequeno. E a primeira vez que eu saí com a minha esposa, a gente estava namorando, o noivo. Ela lembra mais dos detalhes. Sempre assim, né, seu Ivan? As mulheres lembram todos os detalhes, né? A gente só lembra do geral, né? A gente saímos para comer uma pizza, comemorar alguma coisa. Aí eu pedi uma garrafinha de vinho daquelas pequenininhas, seu Ivan. Ela ficou apavorada, falou, você vai tomar tudo isso? Eu falei, tudo isso? Isso aí dá 1,5 copo no máximo. Eu estou acostumado, eu tomava isso quando eu era adolescente, com meu avô, com meus tios, com meu pai. Não, mas isso aí é muito, não sei o quê. E ela, como não gosta de tomar nada, ela falou assim, não, eu vou dividir um pouco com você, porque ela ficou com medo que eu pudesse dirigir depois. Eu falei, não, imagina, eu preciso tomar as 2 garrafas de vinho para começar a mudar alguma coisa. Eu já estava acostumado com isso. Só que essas questões hoje são só culturais. É uma questão da família da Beth e da minha família. E é interessante, toda a família do meu avô nunca teve nenhum alcoólatra. Eu nunca vi meu avô bêbado. Eu nunca vi meus tios bêbados. Eu nunca vi meu pai bêbado. Todos eles tomavam vinho, cerveja, porque é uma questão cultural da família. Não tem questão religiosa nenhuma aqui. Deixa eu entrar um pouco mais a fundo nisso, meu irmão. Você não vai me ver, jamais, num bar ou num restaurante aqui do Jardim Fortaleza, tomando um vinho ou uma cerveja. Jamais. Sabe por quê? Porque eu sei que tem irmãos aqui e fora daqui que vão se escandalizar com isso. O pastor da igreja presbiteriana tomando vinho lá no restaurante? Que escândalo. Então você nunca vai me ver tomando vinho publicamente. Por que eu faço isso? Por amor ao meu irmão mais fraco.
ao meu irmão que não tem essa consciência. Agora, por exemplo, eu posso convidar um casal aqui, que eu tenha mais intimidade, eu convido para ir na minha casa, eu vou abrir uma garrafa, se eu souber que o casal também não tem problema nenhum com isso, eu vou abrir uma garrafa de vinho e vou tomar com o casal. Nós não vamos nos embebedar, porque a Bíblia fala que você não pode se embebedar. De forma alguma. Isso é pecado. Você ser dominado pela bebida é completamente diferente. E veja o que eu estou dizendo. Eu posso tomar uma garrafa de vinho amanhã com o Samuel e a Nilda lá em casa, e posso, daqui 2 anos, tomar outra garrafa de vinho. Eu não vou precisar tomar uma garrafa de vinho toda semana. Eu não estou preso à bebida, a bebida não me controla. Mas se eu sei que Samuel e a Nilda tomam vinho, eu não sei se tomam, mas se tomam, eu vou convidá-los, eu vou jantar com eles, vão pedir uma pizza e vão tomar um vinho. Agora, veja bem, agora eu vou fazer uma festa de casamento do meu filho Daniel. Daniel vai casar, eu vou fazer uma festa de casamento. Eu vou convidar toda a igreja que está aqui, e vou convidar todos os meus parentes, todos os amigos, e eu sei que vocês também podem levar os seus parentes. Você acha que eu vou colocar bebida na festa de casamento do Daniel? Sim ou não? De jeito nenhum. Você só vai ter refrigerante e água lá. Por quê? Porque eu sei que no meio da minha família, uma família muito grande, mesmo entre os irmãos e mesmo entre pessoas estranhas que vão para a festa, vai ter gente que não vai beber uma latinha de cerveja só. O cara vai tomar 1, 2, 3, 4, 5, 6, e aí vai fazer bobagem. E eu não quero levar ninguém a pecar. Eu preciso tomar o cuidado para não levar o meu irmão a pecar. Agora veja, eu vou convidar agora uma outra família para ir na minha casa. Uma família que eu sei que existe um membro dessa família que não é cristão e que tem problema com a bebida. Tem muito problema com a bebida. Eu vou fazer a mesma coisa, vou chamá-los e vou abrir uma garrafa de vinho? De jeito nenhum. Não vou fazer isso. Vai ter guaraná, vai ter Coca-Cola, vai ter água, suco. Aliás, minha esposa faz sucos maravilhosos. É isso que nós vamos ter. Por quê? Porque eu preciso tomar cuidado com o meu irmão. Eu preciso tomar cuidado com o incrédulo, que vai estar exposto a um risco, e eu não vou oferecer para ele. Agora, se eu estiver com a minha esposa, num restaurante, lá no Rio de Janeiro, um restaurante bem reservado, eu estou numa noite de sexta-feira ou noite de sábado, eu vou pedir um prato, e eu vou ter a liberdade de pedir um vinho, porque eu sei que ninguém ali me conhece. Não vou escandalizar ninguém, porque eu sei que a bebida não me controla. Eu não tenho problema nenhum com bebida. Mas o fato de eu ter liberdade não faz de mim o senhor do saber. Eu preciso tomar cuidado com o meu irmão. Nós temos irmãos na fé de outras denominações que, por exemplo, não batizam como nós batizamos. Nós batizamos com um pouquinho de água, chamado aspersão. Esse é o nosso sistema de batismo. Há irmãos que a pessoa tem que mergulhar na piscina, no batistério, chamado tecnicamente. E eu não vou criar caso com isso, meu irmão, porque a Bíblia não é clara com relação a essas questões. Ela não diz exatamente para você, ó, você tem que batizar com um pouquinho de água na cabeça ou mergulhando numa piscina ou no batistério. Ela não diz isso, não tem clareza. Por isso a discussão entre o ramo batista e o presbiteriano de como batizar. Nós cremos que não há problema nenhum batizar com um pouquinho de água. E se eu estiver no deserto, e eu tiver que batizar uma pessoa que acabou de se converter e não tiver água nenhuma, eu batizo com areia. Eu não posso estar preso a convenções, a culturas. O que importa são as questões que aquele símbolo aponta, o conceito.
O que Paulo está trabalhando aqui com aqueles irmãos é exatamente sobre essas coisas. Porque os irmãos que ele chama de fracos na fé, eles diziam assim: não, nós não podemos comer a carne lá do açougue, porque como que eu sei que aquela carne não vem do templo do ídolo? Então eu não como carne nenhuma, eu só como legumes, eu só como vegetais. O outro irmão, que é considerado forte, ele fala assim: mas rapaz, deixa de ser bobo. Você é muito... despreza o irmão mais fraco. Mas você é bobo demais, rapaz, isso aí não tem nada a ver com a fé. Nós somos aceitos por Cristo pela fé. E não é o fato de você comer carne ou deixar de comer carne, beber vinho ou deixar de beber vinho, que vai fazer você mais ou menos crente. O que estava acontecendo na igreja de Roma? O irmão mais fraco, ele estava condenando o irmão mais forte. Então a Beth falava assim: olha, aquele Rogério não sei não, hein? Será que aquele cara é crente mesmo? Ele está comendo carne lá, ele não sabe de onde vem a carne. O irmão Rogério, rapaz, ele não cumpriu a última festa que nós tivemos aqui, dos judeus, não cumpriu. O que será que está acontecendo com o Rogério? O Rogério, como crente forte, olhou para a Beth e falou assim: mas aquela irmã é fraquinha mesmo, hein? Coitadinha. Então, ela condenava o forte e o forte desprezava o fraco. Era isso que estava acontecendo em Roma. Paulo está tratando disso aqui, meu irmão. Nós podemos trazer para os dias de hoje. Eu nunca vi tocar aqui, mas, de repente, se um hino aqui tiver um ritmo de uma música diferente, uma música mais moderna, talvez os mais velhos vão torcer o nariz, mas aquela música, olha, esses jovens, eles são até, eu posso até considerá-los crentes, mas acho que eles são crentes meio fracos, né? Eles são crentes meio licenciosos, meio relaxados, né? Já pensou tocar uma música dessa aqui? Meus irmãos, você está entendendo que nós somos limitados pelas nossas questões culturais? E o Evangelho, ele está muito acima da cultura, muito além da cultura. O meu filho mais novo, Daniel, ele tem umas músicas que ele gosta que eu não suporto. Como é que chama aquilo, Beth? Não lembro do ritmo. Esse funk, rap, essas coisas aí. Eu não suporto aquela música, eu não gosto de música, eu gosto de música clássica, eu gosto de música pop, eu gosto até do rock progressivo, do rock antigo, rock clássico. Eu não gosto desse tipo de música moderna. Sertanejo universitário, eu abomino aquilo, não suporto aquilo, não aguento. Pagode, não gosto de pagode. Mas se de repente amanhã os irmãos aqui puserem um pagode para tocar aqui no hino, eu não posso usar o meu gosto cultural, eu não posso usar a minha classificação do que é gostoso, do que é bom, para policiar os outros e falar para os outros: aquele irmão lá é um crente meio relaxado, gostando daquela música. Meus irmãos, tem irmãos nossos, de outras denominações, embora muitos deles não nos considerem irmãos, que as mulheres usam véu na igreja. E eu não acho que a mulher deve usar véu na igreja. Mas eu não posso chegar para aqueles irmãos e falar assim: mas rapaz, que bobagem vocês ficarem usando véu na igreja. Isso é uma questão cultural, isso aí foi lá do passado. Eu tenho explicações na Escritura para dizer que não precisa usar véu. Mas eu não tenho direito de fazer isso, meu irmão. Eu tenho que amar e respeitar aqueles irmãos. Eu fiz de propósito, eu não vim com paletó e gravata hoje. O pastor tem que se vestir bem por causa da dignidade do ministério, do púlpito. Mas eu acho estranho eu me sentir tão diferente nas roupas do restante dos irmãos. A roupa não me faz melhor ou pior do que você. Por isso eu quis mostrar para você que eu não preciso usar só uma gravata, a Bíblia não vai se tornar mais santa ou menos santa por causa da minha gravata.
Se você for para um culto cocomba hoje no oeste da África, em Gana, você vai ver os irmãos ali vestidos como, entre aspas, índios africanos. Você não vai ver ninguém de terno e gravata. Se algumas igrejas, os irmãos, todos estão usando terno e gravata, eles acham que com isso agradam a Deus, louvado seja Deus. Eles estão fazendo aquilo para o Senhor. Eu não posso criticá-los. Eu não posso desprezá-los. Assim como eles também não podem olhar para nós e olhar para as nossas irmãs e falar, nossa, aquela irmã ali não é crente coisa nenhuma, ela corta o cabelo, aquela lá passa batom, aquela lá pôs brinco, aquela lá usou uma calça comprida. É isso que define ser crente ou não? De jeito nenhum, meu irmão. Se uma irmã entrar na época de calor com uma roupa indecente, aí é responsabilidade daquelas irmãs mais maduras chamar a irmã e falar, irmã, a roupa não está adequada para convivência em comunidade. Você pode talvez usar essa roupa na praia, mas seja amoroso, seja cuidadoso. Não despreze os irmãos por causa de comida, de bebida ou de festas. Veja, ele não está falando aqui da guarda do sábado de propósito, porque a guarda do dia do Senhor é algo que está fora de cogitação aqui. Ele está falando das várias festas judaicas, porque tinham várias festas. 3 principais, no total 7 festas. Meus irmãos, nós precisamos aceitar o irmão com as suas diferenças de opinião a respeito de questões secundárias. Não são questões da fé. A pergunta que surge é, mas Pedro, onde que eu sei o limite entre questões secundárias e questões essenciais, questões primárias, questões que eu não posso abrir mão? Aí você tem que ir para os nossos símbolos de fé, para a confissão de fé de Westminster, para os catecismos, para os credos. Mas se o irmão batiza com um pouco de água, com muita água, meu irmão, isso não define a sua fé. Isso não tem nada a ver com doutrina. Para muitas igrejas, sabe o que é doutrina? Você não segue a minha doutrina. Aí eu pergunto para o meu amigo, eu tenho muitos amigos pentecostais, muitos. A maioria dos meus amigos são pentecostais, de todos os ramos. Aí eu pergunto, mas qual é a doutrina da sua igreja? Lá a mulher tem que vestir assim, assado, não pode isso, não pode aquilo outro, o homem é assim, o fulano é assim, assim, assim. Eu falei, mas isso não é doutrina. Isso são questões culturais que você tira normalmente do Antigo Testamento, porque estavam numa outra cultura. Havia necessidade de Israel diferenciar o povo judeu dos povos ao redor. Você quer ver uma coisa controversa hoje? Eu vou tocar nesse assunto mais adiante. Esse é complicado. Porque, para mim, culturalmente, incomoda. Mas eu não posso dizer que é pecado. Tatuagem. Que problema é hoje. Que problema que a tatuagem está causando hoje. Alguns irmãos daqui, e outros até de fora daqui, de outras comunidades aqui, já entraram em contato comigo. Pastor, o que você acha da tatuagem? É pecado? Eu falei, claro que não, meu irmão. Eu não tenho nenhum versículo na Bíblia que eu possa falar para você, fazer tatuagem é pecado. Não tem. Deus falou sobre tatuagem? Não falou. Não adianta você pegar o texto de Levítico e falar, não faça marcas no corpo, porque lá não está falando de tatuagem. Lá está falando de rituais pagãos. As pessoas marcavam seus corpos por culto e sacrifício a deuses pagãos. Aquilo não tem nada a ver com tatuagem. Eu gosto de tatuagem? Não gosto. Me incomoda ver aqueles jogadores de futebol, de basquete, todos deformados, com todas aquelas figuras. Aquilo me incomoda culturalmente. Mas eu não posso dizer que uma pessoa, porque tem uma tatuagem, 2 ou 3, é mais ou menos crente do que eu. Não posso. Meus irmãos, nós temos que aceitar os irmãos, não para discutir opiniões,
Nós temos que aceitar o irmão com a sua cultura, o seu jeito de ser. Samuel e Anilda, eles são de uma região, eu não sei se são os dois da mesma cidade. É uma região que tem muita produção de cachaça. Não é isso, Samuel? Praticamente toda a região vive de cachaça, da produção e venda da cachaça. Você como crente trabalharia numa indústria de cachaça? É uma questão difícil, né? Irmão, a cachaça é uma bebida forte, como qualquer outra, como o vinho, como o uísque, como o conhaque. Se existem bêbados que tomam cachaça até cair, o problema não é da cachaça, o problema é do coração do bêbado. Eu sei que eu firo alguns ouvidos aqui. Eu sei. Eu sei disso. Assim como Paulo, quando escreveu isso aqui, ele feriu o ouvido de muitos. Não, pastor, não é possível. O senhor está falando, então, que beber cachaça não é pecado? É isso mesmo que eu estou falando para você. Eu tomo cachaça? Não tomo, não gosto daquilo. Mas eu não posso falar para um irmão que trabalha é cachaçaria que chama? Alambique. Num alambique, ou alguém que gosta de tomar uma cachaçinha de vez em quando, que essa é uma pessoa menos crente do que eu. Eu não posso falar isso. Isso é questão cultural, meu irmão. Para algumas igrejas, você assistir um jogo de futebol é um pecado. Você colocar uma roupa para praticar futebol é pecado, porque você está mostrando as suas pernas. Eu tinha amigos queridos, amados, eles são amigos até hoje, amigos muito queridos, e gostavam de jogar futebol, e eu gostei sempre de jogar futebol. Eu joguei futebol boa parte da minha vida, até os quase 50 anos de idade, eu joguei futebol. Depois comecei a me machucar, eu parei. E alguns desses amigos, eles eram dessas igrejas bem rigorosas. E o cara amava jogar futebol. E às vezes ele colocava um roupão todo fechado, um calor imenso para jogar futebol, porque ele achava que não podia usar short, nem camiseta regata para jogar futebol. Eu não desprezo esses irmãos. Eu os aceito, eu os amo, são meus amigos até hoje. Você não pode desprezar aquele que acha que pode fazer alguma coisa, e você também não pode condenar aquele que acha que pode fazer alguma coisa. É isso que Paulo está falando. Ele está falando para mim e para você, coloque o amor em prática. Sabe por quê, meu irmão? Quando você foi aceito por Deus, por meio de Cristo, você foi aceito com um monte de coisas que eram pecados e que Deus está mudando na sua vida até hoje, e você ainda não está completamente mudado, e Deus te aceitou com as suas várias culturas. Imagine você como um japonês pensa. Eu trabalhei a vida toda com japonês, com oriental, com coreanos. A cosmovisão deles é completamente diferente da nossa. Imagine trabalhar com um alemão. O alemão tem uma cosmovisão diferente da nossa. Agora imagine Deus, quando Ele juntar crentes da Alemanha, da Coreia, da África, da Ásia, do Brasil, do Peru, do Equador, quando Ele juntar toda essa turma junto. Você está preparado para viver com pessoas tão diferentes assim, meu irmão? Ou talvez você chegue lá no céu e você comece a criticar o jeito de comer, de se vestir das pessoas ao seu redor. É disso que Paulo está falando. Assim como você foi aceito por Cristo, aceite o seu irmão. Não para discutir opiniões, não para discutir coisas secundárias, mas aceite-o em amor. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a continuarmos meditando nesse texto e mudarmos a nossa visão e colocarmos o amor realmente em prática. E sabermos diferenciar o que é essencial do que não é essencial. Vamos cantar.